Lucas Romano e é um enorme prazer, com a graça de Deus, gravar o primeiro vídeo do canal EDF, Estudo do Fim, onde nós trataremos de assuntos de cunho escatológico a respeito da doutrina dos últimos acontecimentos, a doutrina do fim do mundo e do destino final da humanidade. Nós bem sabemos que a Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, fala a respeito do grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, a segunda vinda de Cristo, a destruição de Satanás. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Bíblia fala que a semente da mulher destruiria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente, melhor dizendo. Por exemplo, fazendo alusão a Romanos 16, 20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Isso faz referência a Apocalipse capítulo 20, onde Satanás será destruído quando for lançado no lago de fogo. Então, a Bíblia toda é repleta de assuntos que apontam para o fim do mundo, o destino final da humanidade. E nesse vídeo, quero tratar de um assunto muito conhecido no meio cristão, o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Quando acontecerá? Mas antes de falarmos isso, quero deixar bem claro que minha única regra de fé e prática são as Santas Escrituras, onde a palavra de Deus ela é a autoridade máxima na minha vida. Sola Escritura, um princípio muito importante da palavra de Deus, um princípio muito importante da reforma. Então, quero deixar bem claro que nenhuma experiência pessoal, por mais que seja espiritual, que for contrária à palavra de Deus, tem validade para nós. Dito isso, vamos lá. O arrebatamento vem da palavra grega harpazo, que significa agarrar, pegar de súbito, arrancar, levar embora. Dá sentido de tirar rápido alguém da terra. Esse é o sentido real. E essa palavra ela é encontrada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 ao 17. Vamos ler? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto mostra que na segunda vinda de Cristo, os mortos serão ressuscitados e nós seremos reunidos com Jesus, ou seja, nós seremos arrebatados. Os eleitos de Deus serão levados para o encontro com Jesus nos ares. Outro texto em paralelo com isso é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 51 e 52. Diz: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando Cristo vier na sua glória, além dos mortos serem ressuscitados e nós arrebatados, os nossos corpos passarão por um processo chamado glorificação, onde o que é corruptível assumirá a forma incorruptível para que a gente possa herdar o reino de Deus. Outro texto também muito importante em paralelo, que diz respeito ao arrebatamento da igreja, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 31, que diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o arrebatamento nada mais é do que a situação dos eleitos de Deus, os crentes em Jesus, que ficarem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, onde Cristo os arrebatará, os mortos serão ressuscitados, os nossos corpos serão glorificados, passaremos por um processo de transformação dos nossos corpos, o que é corruptível se tornará incorruptível, para que a gente possa herdar os novos céus e nova terra. Não milênio. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Mas
A grande discussão é: quando acontecerá o arrebatamento? Irmãos, esse é um assunto muito debatido nos dias atuais. Quando acontecerá o arrebatamento? Existem diversas posições a respeito disso. Antes, durante ou depois da grande tribulação. Mas vamos deixar que a Escritura fale com clareza quando isso acontecerá. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. A Bíblia fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então a Bíblia é bem clara. Essa passagem se encontra no sermão profético. O sermão profético se encontra nos textos de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que diz respeito à doutrina dos últimos dias também. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, pois Jesus tinha dito que o templo seria destruído. Os discípulos ficam admirados com as construções, mas Jesus fala: está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Mestre, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus responde, e a Bíblia ela traz em 3 respostas diferentes. A primeira dela é o princípio das dores, a segunda, a grande tribulação, e a terceira, a vinda do Filho do Homem. E o texto que nós lemos é bem claro. O arrebatamento, a reunião dos seus escolhidos é logo após a grande tribulação, logo após a aflição daqueles dias. Então, como podemos ver, a Escritura é bem clara em dizer que o arrebatamento da igreja ocorre depois da grande tribulação. E esse sempre foi o pensamento unânime da igreja, desde os pais da igreja até o século XIX, até 1830. Nós podemos ver diversos pais da igreja que relatam a respeito e corroboram com a doutrina do pós-tribulacionismo, como por exemplo, Irineu de Lyon, Justino, e até mesmo documentos pós-apostólicos da história da igreja, como o Didaquê. E também grandes pilares da reforma, como Martinho Lutero e João Calvino. Todos defendiam que o arrebatamento da igreja ocorria depois da grande tribulação. A diferença que eles teriam, por exemplo, de alguns pais da igreja é a posição referente ao milênio. Mas esse não é o assunto do vídeo. Então, eles sempre pensaram da mesma forma, de forma unânime, que o arrebatamento ocorreria depois da grande tribulação. Só então, em 1830, em Port Glasgow, na Escócia, com Margaret MacDonald, uma católica, né, que se julgava profetisa, teve revelações, né, ela era católica numa seita irvingita, ela teve revelações a respeito da vinda de Jesus. Ela disse que a vinda de Jesus ocorreria em 2 fases. Uma no arrebatamento parcial dos cristãos, secretamente, e a outra depois da grande tribulação, onde essa segunda vinda de Cristo seria aparente para todo o olho. Isso não encontra base nas Escrituras. A gente sabe que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E como eu disse no começo do vídeo, qualquer experiência pessoal, mesmo que for espiritual, que seja contra a palavra de Deus, nós o negamos. Então nós vemos que a doutrina do pré-tribulacionismo ela não tem origem bíblica. Ela se iniciou com uma revelação. Só assim então, uma das pessoas que visitava a casa de Margaret MacDonald, esse conhecido como o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby, sistematiza a doutrina do pré-tribulacionismo, fazendo algumas alterações, dizendo que todos os crentes em Cristo seriam arrebatados antes da grande tribulação e depois da grande tribulação viria a segunda vinda de Cristo, né? A primeira secreta e a segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação, isso com todo o olho o vendo. Mas a gente sabe que isso não corrobora com as Escrituras. Mas isso foi bem difundido, principalmente com a Bíblia de Estudo Scofield
e também alguns livros como Deixados para Trás, né, que muitas pessoas conhecem nos dias de hoje. Hoje, essa posição é a maioria no seio evangélico, mas nós vemos que as escrituras elas são claras em dizer que o arrebatamento da igreja acontece depois da grande tribulação. Esse é um pensamento mais histórico e mais reformado, e que tem base nas escrituras e fica fora, por exemplo, de visões, né? Visões que não corroboram com a palavra de Deus. Então, irmãos, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe, siga as redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar e que você possa ter sempre as Escrituras como a sua única regra de fé e prática. Esse é o canal EDF Estudo do Fim. Deus abençoe.